Olá, tudo bem? Vamos para a nossa revisão, nosso último encontro. Então vejam, lembrando que de nada adianta apenas pensar na revisão. Você tem que pensar aí na leitura do material, na resolução dos exercícios, para que então a gente consiga aí ter um resultado satisfatório. Então vamos lá. Neste bimestre nós iniciamos lá falando sobre a hierarquia das leis. Então o que vem a ser isso? No nosso direito, no direito brasileiro, nós temos a chamada hierarquia das leis, onde a Constituição ela está no topo dessa hierarquia, pensando exatamente como uma pirâmide. Então, no topo da pirâmide, nós temos a nossa Constituição Federal. Nenhuma outra lei dentro da pirâmide pode ir contra a nossa Constituição. Então, pensando nisso, nós temos aí as leis complementares, que elas têm como objetivo que tem alguma menção na nossa Constituição. Então, ela vai estabelecer aí algumas regras que a Constituição falou que tinha que ter. A Constituição vai falar sobre uma matéria e aí a lei complementar, ela vai tratar de todos os detalhes dessa matéria. Aí nós temos também a lei ordinária, que seria, então, tudo que não foi possível resolver na lei complementar, a lei ordinária ela pode ser utilizada. Também temos as medidas provisórias, onde o nosso presidente ele pode aí, de fato tratar de assuntos de maior relevância. Então, tendo maior relevância, ele atua como medida provisória que tem uma validade. E aí depois ela tem que se tornar lei. Mas também, então, o nosso presidente ele pode atuar de certa forma. Tá? Só para vocês entenderem e iniciarem aí o nosso estudo, né, sobre contratos e licitações. Quando a gente fala em licitação, nós temos uma lei, que é a Lei 8666. Ela trata de todas as formas de como deve ocorrer as licitações. Lembrando que a licitação ela tem objetivo para obras públicas, para questões que envolvem o direito público. Então, pensando nisso, por quê? Porque assim, o nosso direito, a nossa administração pública, ela se utiliza dos direitos do dinheiro público, que ele vem através principalmente dos nossos tributos, e ele faz essa gestão do dinheiro público. Dessa forma, ele não pode gastar o dinheiro público da forma que ele bem entende, né? Isso não é permitido. Então vejam, para que possa realizar uma compra ou uma prestação de serviço, deve haver licitação, e existem aí as modalidades de licitações. Então vejam, existem aí casos excepcionais, vamos pensar aí, por exemplo, que a lei estabelece, por exemplo, pão, gêneros alimentícios, perecíveis, né? Onde eu não posso, imagina, fazer todo o procedimento de licitação para daí ter aquele bem. Então existem alguns casos excepcionais, como tudo, como qualquer outra lei, existem casos excepcionais, mas não é a regra. A regra é que tenha a licitação propriamente. Então, a gente pensando desta forma, você tem aí eles têm aí como celebrar esse procedimento licitatório. E essa competição, ela deve ter aí como objetivo o melhor, então, não necessariamente o menor preço, mas de fato, né, existe a concorrência, mas para que torne aí viável a celebração desse contrato. Então, as partes, elas têm que ter aí, primeiro, tem que pensar num objeto a ser licitado, a ser contratado, e que ele seja viável. Então, as modalidades de licitações, a primeira delas seria a concorrência, onde existem os requisitos mínimos que são estabelecidos em edital. Então, vai ter o edital com todos os requisitos mínimos. E aí, atendendo os requisitos mínimos, pode-se atuar como concorrência, na licitação no modo concorrência. Concorrem entre si as partes que querem fazer parte aí desta prestação de serviço para o ente público. Temos também a tomada de preço, onde 3 dias antes da licitação, da abertura dos envelopes, que a gente chama,
recebido as propostas. Então, os valores são entregues em envelopes lacrados, com o objetivo de que as partes não tomem conhecimento dos valores que os outros aplicaram. Então, nessa tomada de preço, você tem um valor máximo que pode ser pago para aquele serviço, para aquele produto, e aí, na tomada de preço, existem aí os percentuais de desconto para que o menor valor que ganhe. O convite, então a administração pública ela pode convidar 3 prestadores de serviços para que eles venham a participar dessa licitação. Então, aí eles concorrem entre eles. Também temos o pregão, que é uma modalidade aí que está sendo a mais comum utilizada, que seria o pregão eletrônico, onde as partes elas vão, se cadastram e aí entre si elas fazem aí o pregão eletrônico, onde também vai ser escolhido aí o menor valor. Então, com isso, tendo essa licitação, fechou, então foi selecionada uma das empresas, existe o contrato administrativo. Esse contrato administrativo, ele vai ser celebrado, um acordo entre as partes, onde vai ter aí o poder público e o poder privado. Então, a empresa que venceu a licitação com o poder público, com a entidade, para oferecer, então, esses serviços ou esses produtos de interesse público, né? Então, pensando nisso, esse contrato ele vai ser celebrado. Quais são os tipos e as modalidades de contratos administrativos que nós possuímos? Seria de obra pública, então a construção ou reforma de um patrimônio público, por exemplo, uma escola, que é o mais comum, né? Então, vai ser criada uma nova escola, existe o contrato de obra pública. Ou é uma reforma, também é um contrato de obra pública. Contrato de serviço, então a prestação de serviços para o ente público deve ser celebrado através de contrato de serviços. Contrato de trabalhos artísticos, seria um trabalho específico, né? Então, o ente público ele precisa aí de um artista específico e ele celebra esse contrato. Contrato de fornecimento, então é quando existe aí o fornecimento de coisas móveis, então as coisas que se movem, existe esse contrato de fornecimento. Também tem o contrato de concessão, que seria um particular atuar no serviço público, no serviço de obra pública. Um exemplo bem clássico que nós temos seriam os pedágios. Então, eles têm uma concessão para atuar nesse serviço público. Também nós temos que pensar aí, dentro desse contrato administrativo, nas responsabilidades técnicas, que aí entra a função, né, do engenheiro civil, principalmente nas questões de contrato de obra pública, né, nós temos os responsáveis técnicos por aquele ato. Dentro do contrato, nós temos que ter um responsável técnico, que ele responde pelo ato. Especificamente para o engenheiro civil, no contrato de obra pública, se não tiver o responsável técnico, ele não pode ter aí, o contrato não pode ser celebrado, né? Então, a função do engenheiro neste caso é atuar aí como responsável técnico, que vai assinar, então ele vai assinar perante o CREA, ele vai assinar perante todos os órgãos sobre aquela construção ou reforma daquela obra pública. E aí então, né, no caso, a perícia que a gente fala nessa responsabilidade técnica porque assim, quando você for desempenhar a sua atividade, você tem que ser especialista naquilo. Então você tem que ter domínio na situação, porque você vai se responder por isso. Então, vamos pensar nessa obra pública, nessa construção aí de uma escola, por exemplo. O engenheiro responsável, que tiver responsabilidade técnica, tem que ter domínio da obra inteira. Ele tem que conhecer o projeto, ele tem que conhecer os insumos que estão sendo adquiridos para aquela obra, né? E ele tem que saber a forma como o mestre de obras, o pedreiro, o servente, como eles estão atuando. Ele é fiscal mesmo da obra, ele que vai periciar, ele que vai responder por tudo isso.
lembrando que responde mesmo, né? Responde aí, tem toda uma responsabilidade. Por falar nisso, né, então nós temos o responsável técnico, ele tem uma responsabilidade civil. Então ele responde de forma, no caso dos atos ilícitos, ele responde de uma forma subjetiva. Então tem que ser analisado se ele teve culpa de fato, se o que ocorreu, se aquele ato ilícito tem alguma relação com como que foi atuado a situação, se a pessoa foi imprudente, se teve imperícia, enfim, é feito toda uma análise. Mas também ele responde de forma objetiva, independente de culpa, no caso da responsabilidade mesmo. Então, se ele não estava lá no canteiro de obras, por exemplo, né? Então, não estava e aconteceu aí um acidente, por exemplo, ele responde por isso sim, responde civilmente por este caso. Responde também sobre questão de responsabilidade civil negocial, que tem relação aí com os inadimplêmentos, com qualquer relação jurídica que foi feito com outros particulares, então o responsável técnico também responde por isso, ele vai responder por danos que foi sofrido por outros entes privados, por outras empresas, em outros negócios jurídicos. Também existe a responsabilidade solidária. Então, o que seria essa responsabilidade solidária? O responsável técnico, o engenheiro, ele vai responder, mas ele responde em conjunto com a empresa. Vamos pensar, você é engenheiro, é o responsável técnico pela obra, no entanto, você não é o dono da empresa. Então, quando a gente fala nessa responsabilidade civil, responde o dono da empresa e responde o engenheiro civil responsável técnico, né? Então, nesse sentido, você tem aí essa responsabilidade solidária. Quando a gente fala em responsabilidade criminal, nós temos aí a questão de crime de falsidade ideológica, que está diretamente relacionado em omitir ou colocar informações não devidas em documentos públicos e privados. Então, o responsável técnico responde por isso. Crime de corrupção ativa e passiva. Então, qual situação seria, né? Você receber ou dar vantagens, valores, né, para outra parte com o objetivo de ter novas obras, por exemplo, né? Você pega e oferece um dinheiro para o fiscal da prefeitura, o fiscal do governo, enfim, né? Você oferece para que você tenha mais obras ou para que ele emita a fatura, por exemplo, né? Você responde aí por crime de corrupção, mas entenda, se o fiscal pedir esse dinheiro que você dá, você também responde. Então, de nada adianta pensar assim, não, mas é que o fiscal me obrigou, mas você deu. Então, por isso que a corrupção, ela pode ser ativa ou passiva. Nas duas situações, aí nós temos o crime de corrupção. E aí, por conta disso, e aí relacionando a questão da corrupção mesmo, pensando aí no que é correto, nós temos que pensar no nosso código de ética. Vocês já pararam para pensar no que é ser ético? Então, retomando um pouquinho, o ser ético, ele está relacionado com o que nós temos, com os nossos valores, que nós falamos no primeiro bimestre. Então, o código de ética do engenheiro, ele tem que pensar que você vai ter que agir, né? Os valores da empresa, a cultura da empresa, ela deve ter aí relação com as suas atitudes e comportamentos. E deve também ter relação com os seus valores, com os seus princípios, né? Então, para que haja esse código de ética, para que se tenha aí uma melhor forma e uma melhor atuação, tanto com os entes públicos quanto os entes privados, a empresa ela tem que ter uma política, um compromisso ético. Então, ela tem que pensar que ela tem que agir eticamente, ela tem que agir conforme os princípios, conforme a lei, o que estabelece a legislação. Então, não atuar de forma a
obter vantagens, né? Então, a gente tem que pensar sempre em toda a profissão e mais precisamente aí na profissão de vocês quanto engenheiros, de forma que eu vou atuar, de que forma eu quero ser visto, eu quero ser reconhecido. E assim eu finalizo a nossa revisão, né? Espero aí que vocês obtenham êxito e tenham sucesso profissional. E aí nos vemos, né? Se não em uma aula semipresencial ou uma aula presencial. Mas eu quero aí que vocês tenham muito sucesso na carreira de vocês. Até logo!